Por um longo período de tempo, eu lutei contra a procrastinação. E na real, até hoje eu luto. Era difícil ir pra academia, era difícil estudar pra prova, era difícil fazer qualquer coisa difícil. E mesmo sabendo que era pro meu próprio bem. Só que nos últimos meses eu percebi que eu tenho conseguido agir de forma muito mais consistente. E eu percebi que na verdade não tem nada a ver com força de vontade. Porque existe uma maneira da gente enganar o nosso cérebro pra fazer as coisas difíceis, mesmo quando a gente não tem vontade. Só que primeiro, pra enganar o nosso cérebro, a gente precisa entender como ele funciona, porque os nossos comportamentos têm padrões. E se a gente prestar atenção, a gente descobre que as coisas difíceis seguem por dois tipos de resistência. E o primeiro é sobre emoções negativas. A analogia que eu sempre uso é pensar que o seu cérebro é uma criança mimada. Porque quando as coisas não vão do jeito que ele quer, eles ficam chatos, birrentos, e a nossa mente funciona da mesma maneira. Quando as coisas parecem estressantes ou entediantes, a nossa criança interior desperta e a gente procrastina. A gente joga pra depois. Assim como eu, você sabe o quão difícil é você começar um projeto, começar a estudar pra aquela prova, ler aquele livro, ou até mesmo às vezes a gente começa, mas não consegue terminar. Ou seja, tem iniciativa, mas não tem acabativa. E em segundo lugar, como resistência, existe o nosso ego, ou a imagem que a gente cria de nós mesmos. Nossa mente faz todo o possível para proteger o nosso ego. O ego é a base da nossa autoestima. Por exemplo, se eu cresci achando que eu tinha um dote especial, ou era talentoso, ou melhor que a maioria das pessoas, isso me fez sentir especial. Mas se de repente eu tiver que fazer algo fora da minha zona de conforto, como por exemplo, ir num campeonato de patinete, o meu subconsciente evitaria isso. Porque se eu falhasse, que era algo muito provavelmente que eu falharia, provaria que eu não era talentoso e isso destruiria o meu ego. Portanto, para preservar a minha imagem, eu evitaria fazer essa coisa difícil. Um dado bem legal é sobre asiáticos. Normalmente o que acontece é que as pessoas dizem, ou as pessoas têm um preconceito de que asiáticos, principalmente japoneses, têm um dom para matemática. Só que alguns estudos feitos aqui no Brasil verificaram que não é sobre que a genética asiática afeta o conhecimento em matemática, mas sim o preconceito das pessoas fazem com que pessoas asiáticas se esforcem mais em matemática. E cara, eu literalmente me enquadro nesse conceito. Eu sempre me achei muito talentoso em matemática, mas não era sobre eu ser geneticamente talentoso, mas sobre as pessoas reforçavam tanto essa condição em mim de que eu era muito, muito bom, que eu me esforçava para ser muito bom. Ou seja, eu tinha tanto medo do meu ego ser ferido por ser considerado ruim em matemática, logo que eu fui a vida inteira talentoso, eu tinha tanto medo de ser desmascarado que eu forçava. Então eu trabalhava mais, estudava mais matemática do que as outras matérias. Por quê? Porque eu tinha medo de alguém ferir o meu ego, dizer que eu não era tão talentoso assim. Em ambos os casos de existência, seja emocional ou seja por ego, tentar lutar com todas as suas forças contra o seu cérebro normalmente vai ser uma tarefa falha. Mas se a gente puder identificar a origem dessa resistência, a gente consegue mudar a abordagem que a gente utiliza e consegue talvez enganar o nosso cérebro. Então vamos começar com as emoções negativas. A quantidade de emoções negativas que você tem é diretamente proporcional ao tamanho daquela tarefa. Por exemplo, o sentimento de tédio vai ser muito pior se eu soubesse que teria que ficar 2 meses sem meu telefone do que 2 horas sem ele. Eu me sentiria muito mais sobrecarregado se soubesse que teria que ler um livro inteiro em um dia do que ler somente uma página. A nossa mente, ela é muito visual e ela está o tempo todo fazendo cálculos mentais sobre a quantidade de esforço e a quantidade de luta necessária para atingir um certo objetivo. Então, e se a gente mudasse o objetivo? A primeira dica é você enganar o seu cérebro dizendo que você vai fazer apenas um curto período de tempo ou um curto período de esforço. Diz pra sua mente que você vai dar só um passinho. Ler o livro inteiro em um dia pode parecer muito assustador, mas ler uma página, cara, é tranquilo. Meter o shape pode parecer impossível, mas treinar 3 vezes por semana é de boa. Correr 10 km agora pode parecer muito louco, mas que tal você dar uma volta no quarteirão andando? James Clear, o autor do Hábitos Atômicos, chama essa técnica de 5 minutos. Ou seja, faça coisas difíceis somente por 5 minutos. Entenda de uma vez por todas, o difícil não é ler o livro ou qualquer outra atividade que você queira fazer. O difícil mesmo é você parar de fazer todas aquelas tarefas que te trazem uma recompensa imediata, como TikTok, YouTube, sair pra balada, não sei, e fazer aquilo que é tedioso, mas que a recompensa é tardia. Resumindo, o difícil não é ler. É você parar tudo o que você está fazendo e ler. Porque depois de você ter lido uma página, é muito mais fácil você ler a segunda. Depois de você ter feito uma série na academia,
é muito mais provável que você faça a segunda série. Quando a gente divide um desafio assustador em vários pequenos passos, a probabilidade de a gente continuar é muito maior. E a próxima forma de hackear o seu cérebro é agrupar o trabalho difícil com um trabalho recompensador. Lembra que o nosso cérebro é como uma criança mimada, então a gente tem que tratar ele da mesma forma. Imagina que você está cuidando de uma criança mimada e ela começa a fazer birra porque ela não quer fazer lição de casa. O que você pode fazer para enganar ela é dizer como: se você terminar essa lição de casa, a gente pode pedir uma pizza, ou a gente pode assistir aquele filme. Agrupar tarefas difíceis com recompensas é uma técnica muito, muito boa. Eu mesmo faço isso o tempo inteiro. Por exemplo, eu só digo que eu vou comer naquele restaurante super caro se eu terminar a tarefa, ou se eu ler aquele livro. Ou se eu fazer aquela viagem, caso eu faça 100 X milhões de faturamento. Se você encontrar maneiras de incentivar o trabalho árduo por meio de uma recompensa grande, as emoções negativas em torno dela não vão parecer tão grandes, o que vai te tornar muito mais propenso a fazer. E agora vamos avançar para o ego. Nosso ego é formado com base em todas as nossas experiências passadas e define quem nós somos e molda a nossa realidade. E agora eu vou te ensinar a técnica de como você pode tirar a pressão do ego. Quando eu comecei meu negócio, eu tive muito medo. Medo de errar, medo de perder dinheiro, medo de investir tempo e esforço em uma campanha que não ia trazer nenhum resultado. Só que, trocando ideia com outros empresários, eu percebi que eles não ligavam para isso. Eles não sentiam esse medo. Mesmo quando eles cometiam erros, eles estavam ansiosos por tentar novamente. Parecia que era algo comum. Eu lembro de perguntar a um amigo como ele estava tão disposto a correr tantos riscos assim e sair da zona de conforto. E ele me respondeu que simplesmente ele não pensava nisso. Ele estava simplesmente se divertindo, estava jogando o jogo, ele estava dançando conforme a música. Então, se a gente tirar a pressão de nós mesmos, se a gente tirar esse medo e nos concentrarmos apenas em nos divertir e apenas jogar o jogo, a resistência diminui e a gente já pode simplesmente aproveitar a tarefa e desempenhar muito melhor. Tem um alpinista chamado Alex Lowe que ele costuma dizer que o melhor alpinista é aquele que se diverte mais. Eu acho que essa ideia se aplica a muitas coisas na vida, principalmente sobre as coisas difíceis. E é claro, você pode estar imaginando, e se não tiver nenhuma chance de eu imaginar isso que eu tô fazendo seja legal? E se talvez acordar às 5 horas da manhã, ou treinar, tomar banho gelado, não puder, por hipótese nenhuma, ser divertido? Existe outro truque que a gente pode usar contra o nosso cérebro, que se chama troque a narrativa. Sempre que eu, Igor, tô numa escolha entre escolher algo bom ou ruim, escolher comer a pizza ou seguir a dieta, assistir a Netflix ou ler um livro, eu paro e penso. Presta atenção aqui que esse daqui é poderoso. O que será que a versão mais foda do Igor faria? Se o meu sonho é ser um bilionário com várias empresas rolando, 90 quilos seco, trincado, viajando o mundo inteiro a hora que eu quisesse, o que será que esse cara que eu sonho me tornar escolheria? Qual escolha ele faria? Será que esse cara que eu sonho me tornar a minha melhor versão, será que ele preferiria a Netflix ao invés do livro? Eu acho que não. Será que ele escolheria a pizza? Ou talvez ir pra balada ao invés de continuar trabalhando e fazendo a dieta? Forçar a sua mente a fazer coisas difíceis é sobre ter disciplina. E disciplina é sobre fazer as tarefas que você não quer fazer para ter os resultados que você sonha em ter. Igor Cadoco, você acha que eu queria estar trabalhando igual um condenado? Não, mas isso vai me levar aonde eu sempre sonhei chegar? Sim. Então eu vou fazer. Se você é escravo dos seus desejos, você nunca vai conquistar nada. Você precisa adiar as recompensas, porque tudo que vale a pena demanda tempo, suor e lágrimas. Você precisa escolher entre o grande sonho do futuro ou as pequenas recompensas agora. Se você sonha em ter um abdômen trincado, você não pode comer tanta porcaria. Então, na sua mente você faz um cálculo. Será que ter o abdômen trincado vale mais do que o prazer de comer essa pizza? Se sim, ótimo. Se não, você vai continuar gordo pro resto da sua vida. Será que ser milionário vale mais do que sair todo final de semana, encher o de cachaça e gastar dinheiro com coisas aleatórias? Se vale, você precisa começar a repensar nas suas escolhas. Será que as escolhas que você está fazendo hoje são condizentes à vida que você quer ter no futuro? Será que a sua versão mais foda faria as mesmas escolhas que você está fazendo agora? Se forçar a fazer as coisas que você não gosta é sobre ser adulto. Seus pais não querem ir trabalhar todos os dias, mas eles precisam, porque eles são adultos. Eles precisam colocar comida na sua mesa e pagar o aluguel. Você não quer comer salada, mas você precisa comer salada. Para você ter a vida dos seus sonhos, você precisa começar a fazer as coisas que você não quer fazer. Só assim você vai conquistar tudo que você sonha. Essas são apenas algumas estratégias que eu utilizo para enganar meu cérebro a fazer as coisas difíceis. Se você tiver outras estratégias, sugiro que você compartilhe nos comentários. E talvez para alguns de vocês eu quero dar um presente. Eu deixei um curso gratuito, 100% gratuito, do modelo de negócio que me ajudou a fazer mais de 2 milhões antes dos 20 anos aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente.
e para você receber mais vídeos como esse. E também veja o próximo vídeo que vai aparecer aqui na frente. E lembre-se, se desistir nunca for uma opção, o sucesso será inevitável. Valeu!